A gente tem algumas competências na liderança que são de extremo interesse, de extremo. É, é como se fossem, são muito namoradas, né? As pessoas que fazem o recrutamento, a seleção. E quando nós também, quando as pessoas começam a olhar, namorar a gente para uma posição de liderança, são algumas competências que eles olham, né? E vê se a gente tem aí a a capacidade de se desenvolver como liderança, né? E a principal delas é a comunicação. Como já dizia o nosso velho comunicador Chacrinha, saudoso Chacrinha, quem não comunica se trumbica, né? Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Se você não sabe como passar a mensagem que você quer, a chance dela chegar para o seu interlocutor, né, para o seu receptor, é muito pequena. Bom, a gente sabe que lideranças políticas, principalmente as populistas, elas se utilizam muito da comunicação e o que tem de especial nessa comunicação? O que faz realmente mover multidões? É uma causa clara, em que ele compartilha qual é essa causa e normalmente essa causa ela é de interesse de todos. Portanto, grandes lideranças políticas em todo o mundo, elas são capazes de levar consigo multidões, de engajar as pessoas, né, motivarem as pessoas a lutarem essas lutas, a participarem, né, serem partidárias a ela, porque são pessoas que têm causas, são pessoas que contam histórias, que têm uma causa muito clara e que com isso vai alistando pessoas que se propõem a batalhar as suas batalhas, né? Então a comunicação na liderança ela é muito importante por isso, porque o líder é aquele que vai ali conduzir, orientar, incentivar, motivar e influenciar pessoas a atingirem resultados que nem elas mesmas sabem que são capazes, né? E nas empresas as coisas funcionam assim mesmo. Bom, a gente vai começar falando de um exemplo que eu li essa semana e que eu achei muito interessante, para vocês entenderem a importância da comunicação feita com eficácia, né? Então, quando começou todo esse grande problema que passamos a viver de restrições, né, em que a gente vive a pandemia e a gente passa a ficar reclusos em casa, muitas foram as empresas que tiveram aí, né, estavam ali tentando lidar com essas dificuldades e os executivos da Via Varejo, que compõem lojas como Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, eles passaram a fazer transmissões ao vivo, pela internet, para compartilhar o que a empresa estava tomando de medidas, né, num cenário difícil, num cenário nunca visto antes, né, nessa geração, pelo menos nos últimos 100 anos. Então eles começaram a compartilhar com as pessoas informações, né, de como eles estavam tratando isso, como eles estavam tratando os seus funcionários, como eles estavam lidando com as vendas, quais eram os mecanismos, né, que eles e a estratégia de venda que eles estavam fazendo para continuar vendendo, para vender com segurança, para que as pessoas não precisassem sair de casa, mas que por outro lado também as pessoas pudessem ser atendidas de uma maneira mais humana. Então isso abriu canal de vendas pelo WhatsApp, onde um vendedor, aquele vendedor que deveria estar na loja, né, e que acabou fazendo atendimento da sua casa, propiciava um atendimento mais humano. E foi em 12 transmissões, né, em 12 transmissões, 4 executivos da Via Varejo apareceu e um deles foi o CEO. E CEO, né, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente lê dados no Brasil, CEOs são figuras que são altamente confiáveis pelo público. Tem uma confiança de alta a muito alta. E o CEO da Via Varejo, ele foi lá de uma maneira muito transparente e compartilhou os resultados que estava ali acontecendo, que chegava a 70% do volume de vendas comparado com o objetivo que se todas as lojas estivessem abertas. Então, eles já tinham vendido 70% daquilo que havia sido programado, né, para que... e fazendo ali conversando, mostrando para o público
para o grande público, como é que eles estavam lidando com isso? O que que isso fez, né? Olha só, uma comunicação clara, transparente, íntegra, né? Levou lá os resultados a conhecimento público. E o que que ele ganhou com isso, né? Uma comunicação utilizada muito eficaz, né? O que aconteceu? As ações da Via Varejo cresceu naquele período 42%. E isso significou 3 bilhões e meio em dinheiro, né, nessa valorização das ações. Então, olha como é importante a comunicação de uma liderança, né, tanto para os seus liderados, como uma satisfação para o grande público, que no caso eram toda a imprensa, todos os consumidores, todas as pessoas ali que estavam vivendo que estavam sentindo os mesmos medos. Então as pessoas gostam de transparência, as pessoas gostam de saber, né, como é que as empresas que elas escolhem conduzem as situações que são, claro, difíceis, divergentes para todo mundo, né? Então esse eu acho que é um bom exemplo que eu trago, que eu li, que eu achei muito interessante, de uma comunicação eficaz, né, uma comunicação eficiente, que não só gerou aí excelentes resultados, né, num trato com os seus funcionários, mas também em termos de receita para a empresa. E isso é muito bacana. Isso é uma prova de que a comunicação eficaz, ela traz resultados muito bons, e é por isso que as empresas buscam cada vez mais essa competência que é a mais procurada, né, para cargos de executivo, para cargos de liderança. Por quê, gente? Porque o líder, ele vai ser aquela pessoa que vai falar com outras pessoas, que ele vai transmitir, é como se fosse um contador de histórias, né? Ele vai levar aquelas estratégias, aqueles planos que foram alinhados com sua gestão, com a gestão, com a liderança acima, para os seus liderados executarem, né? E normalmente, um bom líder, como ele tem uma comunicação fluida, ele faz uma comunicação boa com a sua liderança e também com os seus liderados. Portanto, ele, junto com os seus liderados, propõe estratégias e objetivos que sejam factíveis, e ele consegue negociar lá com sua liderança. Mas vamos lá, né? A comunicação, ela é um comportamento aprendido. Então, não fica aí, né? Puxa, eu não sei me comunicar, eu não sei exatamente as pessoas, quando eu falo, eu não envolvo as pessoas, né? E o que será que tem aí por trás? Será que tem técnica? Será que eu posso aprender a me comunicar melhor? Sim, você pode, porque a comunicação é uma competência que nós aprendemos. Afinal de contas, nenhum de nós nascemos falando, né? E claro que a comunicação, ela pressupõe não só a habilidade verbal, né? A habilidade de falar, mas também a habilidade não verbal, né? Como é que você gesticula, como fica a sua expressão facial, né? Qual o sentimento que você transmite quando você está se comunicando, quando você está passando uma informação, seja ela positiva, seja ela motivacional, seja ela uma informação delicada, né? Então, como você está comunicando isso? Porque a nossa comunicação, como a gente parte do pressuposto que a comunicação não é o que a gente fala. A comunicação é o que o outro escuta, né? O que o outro compreendeu. E para a gente se fazer entender na íntegra, a gente precisa se concentrar naquilo que a gente está falando. E a gente precisa ter um alinhamento, não só com o que a gente fala no verbal, mas um alinhamento tanto na nossa dinâmica de gestual, quanto também de gestual, a nossa postura corporal, né? As nossas expressões também, elas comunicam coisas que muitas vezes na verdade, ela comunica mais do que a própria comunicação verbal. Por quê, gente? E aí a gente tem que ter uma plena consciência de quando a gente está se comunicando. Porque quando a gente comunica, né? Quando a gente se expressa, a nossa postura corporal e o nosso gestual, a nossa expressão facial, ela comunica os nossos sentimentos. Então é importante você se conscientizar, né, de você estar ali numa plena consciência de como você está se comunicando com as pessoas, porque o seu gestual, se você não tiver consciência, vai denunciar o seu sentimento. E se o seu sentimento estiver em descompasso com
o que você está falando, você não vai ter credibilidade. Um outro recurso é o timbre de voz, é como você coloca a voz. A gente tem a oportunidade de colocar ênfase, ou a gente tem a oportunidade de colocar uma certa calmaria, a gente tem a oportunidade do silêncio. Hoje, a gente não vê uma comunicação onde existem silêncios pontuados, né? E o silêncio é extremamente importante para que as pessoas compreendam. É aquela pausa em que você se dá e dá para o seu interlocutor, né? No caso, para o receptor, para alguém que você está conversando, aquela pausa, aquela oportunidade que você está da pessoa assimilar. E a gente tem uma ansiedade de falar e não deixar espaços vazios. E às vezes o que a gente precisa é somente realmente de um silêncio, de um ponto, para depois retomar. E o que a gente percebe é que as pessoas falam com muita ansiedade muitas vezes, né? Eu sou uma refém disso, falo com ansiedade na maior parte das vezes que eu estou me comunicando. E falar rápido também atrapalha na compreensão. As pessoas, elas precisam, né? O nosso cérebro precisa de uma fala em que tenha pontuação, que às vezes a gente come, né, pontuação, vírgula, a gente muda o sentido da frase por conta da ansiedade, às vezes por uma insegurança de falar em público. Mas olha, a comunicação eficaz é aquela que, quando você fala com o seu interlocutor, ele compreende exatamente aquilo que você está dizendo. E para isso, você precisa pensar, sentir no coração e então falar. Então, o verbal ele vai ser um mix, né, daquilo que você pensa, daquilo que você sente e aí você reproduz. Por isso é muito importante a gente ter plena consciência quando a gente está se comunicando. E o que a gente percebe? A gente vê assim que é difícil se concentrar nos dias de hoje, né? A gente tem muitas intervenções, a gente tem muitas distrações e hoje as nossas distrações elas são justificáveis, né? Então, eu estou ali trabalhando no escritório, no ambiente de trabalho, e eu tenho um celular que toca, eu tenho um celular que chega mensagem, eu tenho a imagem, né, a tela do computador também que chega mensagens, e-mails, mensagens de WhatsApp, lá quando a gente está na página da web do WhatsApp, informações, né, ali às vezes uma comunicação interna, que é uma ferramenta da empresa, que também fica ali explodindo um balãozinho de uma conversa. Então, essas distrações, elas são distrações que atrapalham na nossa concentração de falar e de ouvir o outro, então de se comunicar. Então, por exemplo, a gente muitas vezes se prepara para participar, fazer uma apresentação, né? E aí a gente tem todo um carinho ali para fazer uma apresentação com começo, meio e fim, porque a gente realmente se preocupa com a nossa imagem, se preocupa se o que a gente está dizendo é algo relevante de compreensão, se eu estou conseguindo convencer as pessoas, né? Mas eu não faço isso no meu dia a dia, naquela conversa corriqueira. O que eu faço? Eu atropelo, eu me distraio, eu dou atenção para uma coisa que eu não deveria dar atenção naquele momento em que eu estou conversando, né? E aí, como é que fica a comunicação? Ela fica comprometida, né? E daí, esse comprometimento, ele vai estar associado diretamente, né? O resultado desse não comprometimento na comunicação, ele vai culminar num resultado ruim, numa comunicação distorcida, em ruídos, em insatisfação, né? Então, às vezes você pede um determinado relatório, por exemplo, para sua equipe, para alguém da sua equipe, e você recebe análises diferentes daquilo que você pediu, ou você recebe imagens, né? Todo ali um contexto, um resumo diferente do que você pediu, e daí qual foi o motivo, né? Se não a falta da consciência plena naquilo que você estava orientando e também, claro, para aquela pessoa que estava ouvindo. A comunicação pressupõe o comunicador, né, a pessoa que emite a mensagem e termina no receptor. E claro que também é importante essa pessoa que está ali do outro lado ter uma escuta atenta. Mas o que acontece? Como comunicador, você é responsável por fazer a comunicação ser efetiva, ser eficaz ali com aquele com o outro, né, com o seu receptor. Então, a preocupação em fazer-se entender sempre vem da liderança.
né? Porque você está ali orquestrando os resultados, né? Ou as atividades, o dia a dia da sua equipe e você tem completa responsabilidade. Pensa nisso, porque líder, você tem completa responsabilidade de fazer-se entender, de fazer-se compreender.